tarde. Vamos esperar um pouquinho, né? Pra ver se alguém vai entrar. E deixa eu ver se eu acho um filtro aqui bom. Nossa, tô com passarinhos na cabeça. Aí. Bom, hoje eu resolvi fazer essa live, né? Foi meio de improviso, foi assim, de uma intuição, na verdade, que Santa Edelgarda me trouxe ontem, porque quando eu comecei a fazer as lives, a primeira live que eu fiz foi com a minha amiga Karine, e ela queria muito... Oi, Drica, tudo bem? Ela queria muito conhecer mais sobre Santa Edelgarda, e ela me pediu que falasse, né, com ela sobre a Santa Edelgarda. Então eu eu resolvi fazer a live com ela. E aí quando a gente fez a live, a gente viu que foi muito bom e a gente percebeu que precisava continuar falando um pouco mais e tudo mais. Só que aí eu fiz então no meu perfil do Instagram. E a partir de então, e eu percebi ontem que eu não tenho nada no perfil aqui gravado que conte a história de Santa Edelgarda, assim como eu fiz com ela, né? Apesar que a gente falou de vários assuntos, mas a gente conta um pouco da história. Eu conto um pouco da história de Santa Edelgarda. Então eu resolvi, né, fazer essa live para poder contar um pouco, né, da história de Santa Edelgarda para aqueles que não conhecem e que gostariam então de conhecê-la, né, de saber um pouco mais sobre ela, sobre aquilo que ela nos deixou. Então, assim, eu quero começar rezando, pedindo ao Espírito Santo que ele me ilumine nesse momento e que não seja eu a falar, mas que a própria luz viva do Espírito venha sobre mim, para que você possa ter uma experiência, assim como eu tive um dia, você possa ter uma experiência com Santa Edelgarda. Então nós iniciaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Santa Edelgarda de Binde, rogai por nós. Então, gente, para aqueles que depois talvez vão assistir também aqui a live, né? Santa Edelgarda, ela é uma santa doutora da Igreja Católica. Ela foi canonizada em 2012 pelo Papa Bento XVI e depois, isso foi em maio, não é, que ela foi canonizada, mas em outubro ela recebeu o título então de doutora da Igreja Católica. Doutora por quê? Quando um santo ele é declarado doutor da igreja, é porque ele deixou um legado, né? Ele foi, como vamos dizer assim, um professor para nós. Ele deixou uma pedagogia, uma filosofia, uma teologia, algo muito específico, né? Como nós temos em Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, que são as outras doutoras. O restante são homens, né? Santos doutores. E as únicas três que existiam eram essas três que eu citei. E agora também, a partir de 2012, né? Santa Edelgarda de Binde. Então, Santa Edelgarda foi uma monja beneditina, né? Então, da Ordem do São Bento, que nasceu... Olá, Irene, seja bem-vinda. Que nasceu no ano de 1098, tá? Então, nós estamos falando aqui do século XII, tá? Da Idade Média, do século XII, do início da Idade Média. E Santa Edelgarda foi a 10ª filha, tá? De um casal nobre alemão, que na época nem era Alemanha, era Germânia, né? E essa família era uma família muito católica, uma família assim nobre e voltada para as coisas de Deus, tanto é
que Idelgarda teve, né, ela foi a 10ª filha e vários irmãos dela também foram religiosos, né? 3 irmãs foram religiosas e um irmão foi padre, sacerdote, e teve um outro que também foi religioso, assim, cantava, né, na igreja na época e tudo mais. Então é uma família que teve muitos frutos, né, dentro da casa, né, daquele lar que foi um lar muito abençoado. Santa Edelgarda então nasce como 10ª criança desta família, que já era uma família muito religiosa, e ela já desde pequena foi uma criança diferente, né? Edelgarda ela tinha um dom, né, que foi percebido muito logo pelos pais, pela família, que era um dom de visão. Ela tinha visões, tanto visões do futuro, visões, né, proféticas, quanto uma visão mesmo das coisas, né? Ela tinha como que fosse uma dupla visão, onde ela enxergava coisas que ninguém mais enxergava. E eles perceberam isso quando Edelgarda tinha de 3 a 5 anos, né? O relato não fala exata a idade, então alguns autores falam 5, alguns autores falam 3. Ai, que delícia de chá! E Edelgarda estava olhando o pasto, né, os animais, e tinha vacas, bois, enfim, né, no pasto. E ela viu essa vaca e ela disse para a moça que estava cuidando dela, né, que era tipo uma ama de leite, que as crianças tinham naquela época, principalmente os mais nobres, né, ainda mais uma família numerosa como era a de Santa Edelgarda. E era o costume da época. Essa babá dela estava junto. E ela disse, né, olha, que bezerrinho lindo. E aí a ama disse, mas não tem bezerro nenhum ali, né, Edelgarda, não tem. E ela, não, tem sim, tem um bezerrinho, ele tem uma manchinha na patinha, na cabecinha e tal. Explitou tudo o que tinha no bezerrinho. E a moça intrigada, riu, achou coisa de criança, porém, quando elas foram perceber, a vaca realmente estava prenha e nasceu o bezerrinho. E o bezerrinho era exatamente como ela havia dito antes de nascer. Então eles viram ali também, né, a mãe de Santa Edelgarda já foi percebendo que ela era uma criança que tinha algo diferente. E naquela época, gente, era muito diferente de hoje, né? A realidade espiritual para as pessoas do século XII, para as pessoas da Idade Média, era muito diferente do que é hoje. Para vocês terem uma ideia, a maior idade para as meninas era 12 anos, né? Hoje, para nós, é inconcebível uma criança com 12 anos, né? Nossa, como assim? Não, para eles, uma menina de 12 anos já era uma mulher, já. E já se casavam com essas idades muito novas, né? E por quê? Porque existia também uma maturidade, né? Uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional que hoje, né, nós não temos mais. Então o homem perdeu muita coisa, né, com o decorrer dos anos, dos séculos, né? E era dessa forma. Então, quando Santa Edelgarda fez 8 anos, ela foi entregue a um mosteiro. E aí quando a gente fala assim, né, foi entregue a um mosteiro, dá a impressão assim que os pais abandonaram ela lá. Mas não é bem assim, né? Era comum o 10º filho ser entregue à igreja como um dízimo, entendeu? E Santa Edelgarda foi então consagrada, né, a Deus por ser a 10ª filha. Mas é claro que essa criança poderia depois não querer ficar, né? E nos escritos dela, isso fica muito claro, que ela decidiu permanecer no convento. Ela foi entregue a Juta, que era uma monja já, uma moça, que, assim, em alguns livros, fala que ela era até meio parente, né? Meia prima, assim, uma coisa assim, de Santa Edelgarda. As famílias se conheciam, né? E essa moça estava nesse mosteiro de Disibodo, lá na Alemanha, e ela recebeu então Edelgarda, e a partir dali Edelgarda foi educada dentro do mosteiro.
Ela foi educada por Juta. Juta significa Gutta, né, em alemão, que é uma palavra em alemão para Judite. Então, na verdade, o nome dela era Judite. E aí ela foi crescendo ali e tendo essas visões. Era uma criança que tinha uma saúde frágil, né? E era frágil já por conta dessas visões que ela tinha, né? Que era como uma visão de raio-x, né? Você imagina, você conseguir ver dentro das coisas, né? Era um dom extraordinário que ela tinha. Porém, isso não foi, tirando a família, né? Que já sabia que existia alguma coisa especial nela. E a Juta, ninguém sabia, né? Depois da Juta, o Volmar, que era o sacerdote, né? Também lá do mosteiro, era um monge, que depois foi um grande amigo de Santa Delgada, né? E que esteve junto dela por muitos anos. Ele que ajudou ela na escrita dos seus livros e tudo mais. Então, a Delgada viveu ali dentro, só os dois sabiam daquilo que eram as visões dela, até os 42 anos, dessa forma, vivendo a vida dela ali, dentro dos mosteiros, conhecendo, aprendendo, né, lendo. Então, assim, Santa Delgada foi formada, né, pela doutrina beneditina, né, e vivia tudo ali. Quando ela tinha 38 anos, a Juta faleceu. E aí, Delgada assumiu então o lugar de abadesa, tá? Do mosteiro, e ficou então no lugar de Juta. E ela foi eleita por todas as outras monjas que votaram, né? Porque gostavam muito dela. Porque assim como ela fez uma experiência muito boa com a família dela, que ela tinha uma experiência marcante de amor, de cuidado da família, ela quando foi para lá também teve essa experiência com a Juta, que a amou profundamente, né? Que foi uma mãe, uma segunda mãe para ela. Ela tinha 8 anos, era uma criança. E depois ela também fez a mesma coisa com as monjas. Então todas as irmãs eram como filhas para Delgada, né? Então elas eram muito amadas. Até tem nos escritos que teve um bispo, quando eles começaram a ir visitar, porque a igreja sempre vai, né, comprovar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo falado, né? Que ela teve as visões místicas e tudo mais. E uma das coisas que eles escreveram foi justamente o amor que eles viam entre as freiras, né, entre as monjas, que é algo muito bonito, e que Delgada de fato era uma mãe para aquelas meninas, né, para aquelas moças. Então, aí Delgada vai nessa vida normal até os 42 anos. Com 42 anos e 5 ou 7 meses, ela teve a sua experiência profunda, uma experiência mística, né? Aí a gente pensa assim, como assim uma experiência mística? Tudo já era místico, né? Mas o Espírito Santo então fala com a Delgada e aí dá uma ordem a ela, que era para ela escrever aquilo que ele estava mostrando para ela, né? Então, a partir de então, Delgada começa a tipo assim, a relutar, né? No princípio ela não aceitou muito bem e ficou meio, ai meu Deus, né? Como é que vai ser isso? E ela não queria, porque você imagina, ela já, né, era uma pessoa de meia idade, com 40, hoje eu tenho 43, tô com a idade que ela tinha basicamente na época. E de repente você tem que começar a fazer, né, viver uma vida pública, porque até então você imagina, ela tava ali trancada, né, enclausurada lá dentro, né? E agora ela teria que viver uma vida pública, se expor, né? Expor tudo aquilo que ela via, que ela conhecia, que Deus mostrava para ela, que o Espírito Santo falava com ela. E ela chamava essa luz, que era uma luz viva, né, de viríditas, porque ela dizia que a luz era uma luz verde, né? E era o Espírito Santo verdejante que aparecia e falava com ela, e mostrava, e dizia, ditava para ela todas as coisas. E nos escritos dela, nos livros dela, ela diz assim, que ela seria incapaz, por conhecimento próprio, saber tudo aquilo que ela deixou escrito ali, né? E a gente vê mesmo, quando você começa a estudar ela, você fala, meu Deus, é só o Espírito Santo, porque não tinha como um ser humano saber tudo aquilo, entende? É uma coisa assim assustadora,
porque ela foi teóloga, compositora, pregadora, naturopata, pintora, médica, poetisa, dramaturga, escritora, abadesa do mosteiro, né? Ou seja, ela cuidava daquele mosteiro, daquelas monjas. Então, assim, ela foi muita coisa, né? E quando a gente para e olha para a história dela, você fala, meu Deus, como que ela conseguiu, né? Então, na verdade, ela foi também muito conduzida pelo Espírito Santo. E diga-se de passagem, uma pessoa muito obediente à igreja, né? Quando ela começou a ter as visões, ela se comunicou com São Bernardo de Claraval, que é um grande santo da Igreja Católica, e ele a incentivou então a continuar, não, escreva, vai, vamos. E ela estava doente, porque quando ela não quis fazer, ela adoeceu, ficou muito doente, quase morta. E nessa doença que ela escreveu então para São Bernardo, e ele pega as coisas dela depois, e o Papa Eugênio III acaba tendo conhecimento, lê os escritos dela, que já era Auxílias, que é o primeiro livro dela, num concílio, né, para todos os bispos ali reunidos. E o Papa ficou muito impressionado com aquilo que ela trouxe, né, com aquilo que ela fazia, com a profetisa que ela era, enfim, com todas as imagens e tudo aquilo que Deus mostrava para ela. E também escreve para ela, e tem esses relatos, essas cartas todas, incentivando ela a continuar, né, a escrever, a pregar, e ele autoriza ela, né, a pregar, a falar aquilo que Deus estava mostrando para ela, né. E ela foi então uma mística do século XII, né, que fez grandes coisas, né. Então, e basicamente, gente, o que ela deixou, né, que a gente pode dizer assim, são aspectos fundamentais dela, o aspecto fundamental, né, dela ela deixou uma visão global da saúde humana, uma visão global, uma visão holística, que a gente pode dizer. Então, ela fala de 4 níveis, o nível físico, o nível psíquico, o nível divino e o nível, assim, intelectual, da alma, não é? Então, o que acontece? Eu falei 4, mas são 3, na verdade, né? Físico, psíquico, divino. Então, assim, no físico, ela fala de alimentação, ela fala de remédios, ela fala de estilo de vida, não é? O estilo de vida que nós levamos. Se você ver, depois eu já fiz algumas lives sobre ela. Eu falei aqui no meu GVT, no meu GTV, aliás, tem falando sobre alimentação, falando sobre as rotinas, falando sobre o jejum, né? Falando sobre os vícios e virtudes, que é a parte da psicoterapia dela, tá? Que ela trata dos 35 vícios em contrapartida com 35 virtudes e dá os tratamentos. E divino é o que? É estabelecer essa conexão com Deus, né? Que aí eu até escrevi aqui, ó, restabelecer a unidade com o Senhor, alcançando uma harmonia e um equilíbrio mental, um equilíbrio que seria então para nós essa saúde integral, porque ela via essa saúde integral nossa. Ela não via o ser humano por partes, né? Porque hoje a nossa medicina, por isso que ela é considerada médica também, né? Porque na época também, gente, lá não existiam médicos da forma que nós vemos hoje, tá? Para vocês terem uma ideia, não existia hospital. Os mosteiros eram tipo as enfermarias, né? O lugar onde as pessoas pobres, as pessoas que estavam doentes, ricos ou pobres, iam para tentar se tratar, para pedir ajuda, porque não tinha, né, hospital, não tinha. Aliás, a Idade Média foi quando nasceu, então, essa medicina, né, que foi sendo elaborada depois. Mas essa visão holística, né, de tudo, que vê o corpo, porque Santo Leonardo dizia, né, não adianta você curar somente o corpo, porque o corpo é o último estágio. Quando a pessoa está doente no corpo, as outras realidades já estão adoecidas há muito tempo, entende? Então, as doenças psicológicas, né, que seriam essa realidade que nós vivemos, elas geram em nós enfermidades, não é?
E quando eu falo do divino aqui também, para Santa Idelgarda, eu até escrevi ali, ó, deixei uma colinha para mim não esquecer. O homem está no centro do universo. O homem é a obra completa do Criador, tá? Para ela é isso que ela deixa para nós. Somente o homem pode conhecer seu Criador. Se ele se levanta, a criação se levanta com ele. E se ele cair, carregará consigo toda a criação. Ou seja, o homem é a obra-prima de Deus, não é? Nós somos imagem e semelhança deste Deus. E muitas vezes hoje, porque nós fazemos escolhas erradas, né? E o mal está no mundo e a gente cede a esses impulsos e as tentações, enfim, nós acabamos por perder a nossa essência. E além de tudo isso, além dessa questão espiritual, também existe uma questão humana, que é a questão da natureza. Porque o homem foi se distanciando da natureza, não é? Hoje nós vivemos nos grandes centros, nós temos pouco contato com a natureza. Se a gente for pensar na Idade Média, ou até não precisa ser muito longe não, há 100 anos atrás, o homem vivia no campo, não é? E era muito diferente. Até mesmo essa vida espiritual, sabe, que nos falta no dia de hoje, ela é também consequência dessa realidade, dessa falta do contato com a natureza, dessa harmonia, né? Que o homem, ele faz parte dessa natureza e ele precisa estar em conexão com isso, né? E aí Santa Idelgarda nos ensina, né? Nos faz retornar a essa essência, a essa busca, a esse contato, né? Então ela escreveu alguns livros, tá? Aí aqui a pessoa tá me perguntando onde achamos, acho que é Sim, o nome, Sim Quadros, é o nome que tá aqui. Ela tá perguntando sobre a psicologia, né, psicoterapia. Então, ela escreveu um livro, eu até coloquei o nome aqui, ó. Ela escreveu então Sívias, Conhece os Caminhos do Senhor, né? Ela escreveu, deixa eu colocar os nomes, né, gente, porque é muita coisa, espera aí. O livro das obras divinas, que são essa comovisão, tá? Que eu estava dizendo agora, do cosmos, né? Da natureza. Ali ela vai descrever tudo isso para nós, em relação como tudo foi criado, né? Ela conta tudo isso. E ela fala, livro dos méritos da vida. Esse é onde trata essa questão dos vícios e virtudes, que é a psicoterapia dela, tá? O que acontece, gente? O Física, que é o livro de medicina dela, que é onde ela fala das plantas, dos elementos, das pedras, ela fala, né, da natureza como um todo. E tem o Causa e Cure, que ela fala das doenças, né? Ela vai falar das doenças, né, de todas as enfermidades, como tratar essas enfermidades. Ela fala também no Física do reino animal, reino vegetal e reino mineral, que seriam toda a questão da natureza, né? E ela trata então o doente como um todo. Ela não trata o doente como uma coisa separada, assim, como por exemplo, hoje você tá com dor no coração ou com dores nas costas, por exemplo, você vai procurar um ortopedista, não é? E aí lá no ortopedista ele vai olhar somente as suas costas. Na medicina de Santa Idelgarda não, né? Eu não posso olhar só as suas costas. Eu preciso olhar as suas costas, eu preciso saber qual a raiz das dores que você está tendo, se elas são psicológicas, se elas são dores emocionais, se aquela dor nas costas é por um esforço, é por uma má postura, qual é o motivo dessa dor, né? Então essa é a diferença, né, dessa visão, dessa naturopatia dela. E a outra coisa é que ela busca essas coisas, as realidades naturais, né? Então, por exemplo, eu hoje na minha vida, eu tenho mudado muito, né? Com relação, depois que eu conheci Santa Idelgarda, ela realmente mudou a minha vida, gente, vocês não têm noção. Nossa, meu Deus!
cada dia que eu vou conhecendo, né, eu vou assim me apaixonando cada vez mais e percebendo que hoje, olha, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra médicos e, enfim, pelo contrário, né, nós precisamos deles. Mas eu estou estudando naturopatia por causa de Santa Idelgarda. Eu acabei indo por esse caminho, mudando, né, minha profissão, meu rumo, e estou estudando naturopatia. E a naturopatia nada mais é do que eu vou dizer para vocês o que eu já disse numa outra live que eu fiz. Ela é uma cerca que você constrói na beira de um abismo, né? Que é isso que Santa Idelgarda é, uma medicina preventiva, entendeu? Uma medicina preventiva. Então, ela vai construir essa cerca na beira do abismo. O que é essa cerca? É o estilo de vida, a alimentação, a atividade física, a atividade espiritual, né? A vida espiritual, a vida mais tranquila. Você tem que buscar outras realidades, né? E as rotinas que Santa Idelgarda ensina nos ajudam, né? Oi, Maria Rosângela, seja bem-vinda. E ela... Como é que fala? Meu Deus, que eu me perdi. E aí ela vai nos ensinar todo esse caminho, né? Ela vem trazer todo este novo. E eu vejo que hoje isso mais do que nunca é atual, né? E ela ter sido canonizada quase 900 anos depois, né? É prova de que a igreja, quando ela canoniza um santo, né? Não sei se você que está ouvindo sabe, mas a igreja, quando ela canoniza um santo, ela canoniza tudo que ela deixou, né? Então até 2012, talvez Santa Idelgarda não tivesse essa proporção que hoje está tendo. Mas por que está crescendo? Apesar que lá na Europa ela é muito conhecida, existem clínicas idelgardianas, existem escolas idelgardianas lá no sentido de ensinar naturopatia ou aquilo que ela deixou, né? A medicina dela. Existem clínicas que tratam as pessoas, né? Existem lojas que vendem os produtos dela, né? De Santa Idelgarda, em Portugal, na Áustria, na Alemanha, na França, né? Então para eles isso já é muito comum, mas para nós no Brasil parece algo muito novo. E por que eu estou fazendo essa live também? Para pedir para você divulgar, para você mandar para as pessoas. Por quê? Porque Idelgarda ainda não é conhecida no Brasil como deveria, né? Uma santa tão atual, que nos traz tantos benefícios, né? E se eu pudesse dizer para vocês uma palavra que define Santa Idelgarda, eu diria que é moderação, né? E hoje, mais do que nunca, nós precisamos viver uma vida moderada em todas as coisas. Moderado no trabalho, moderado na nossa vida no sentido de ansiedade, né? Então, assim, essa vida de moderação é que Santa Idelgarda traz para nós hoje. Então, mais do que nunca, nós precisamos fazê-la conhecida, né? Então, depois que eu terminar a live, eu peço para você, divulga, né? Para que as pessoas possam conhecer que existe uma santa dentro da Igreja Católica. E outra coisa, a gente, muitas vezes, principalmente nessa área da naturopatia, né? Nós que somos católicos, e aqui eu estou falando para os católicos, né? Porque a grande maioria que me conhece é católica e que vai assistir também essa live, nós às vezes nós nos fechamos muito para essas coisas naturais. A gente acha que é voodoo, é mandinga, né? É coisa de não é de Deus, né? Essas coisas é coisa de bruxa. E na verdade não tem nada a ver, é ciência também, né? Isso é ciência. Só que a gente é muito leigo. E a gente descobrir isso dentro da Igreja Católica é uma bênção muito grande, né? Você saber que a Igreja aprova, né, tudo aquilo que Santa Idelgarda trouxe. Eu tô vendo aqui a Roberta, né? A Roberta Idelgarda. Oi, Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda, que honra você aqui. Então, a Roberta também tá aí divulgando Santa Idelgarda, né? A Roberta tem uma história muito bonita que ela me contou, que Nossa Senhora pediu para ela fazer terços de pedra. E ela começou a fazer esses terços, né? E nessa busca ela acabou se encontrando com Santa Idelgarda. E hoje a Roberta vende as pulseiras com as pedrinhas, né? Que Santa Idelgarda indica.
os textos, né? Ó, eu tenho um texto aqui, esse aqui não é da Roberta, é da loja do Herman lá, que eu sempre tô falando, que é onde a gente encontra os produtos hoje também de Santa Idelgarda. E a Roberta faz esses textos, as pulseirinhas, bem bacana mesmo, né? É roberta.idelgarda, depois vocês podem procurar aí no Instagram. E seguir ela já tem uma loja online para vender, né? As pulseirinhas, enfim, as pedrinhas, ela tá mais focada nessa parte das pedras. Que é uma coisa bacana, que para nós parece coisa esotérica, né? Na igreja católica tudo fala, nossa, falou de pedra, tá? É coisa de esotérico, isso aí não é de Deus não, isso aí, né? Isso aí não pode, a gente não pode fazer isso e tal. E na verdade, é claro que nós temos que ter muito cuidado e muito zelo, como eu sempre falo e ensino as minhas filhas, né? Isso aqui é um terço, olha, é um terço de pedras, tá? De uma pedra chamada calcedônia, que Santa Idelgarda indica para as pessoas que são muito nervosas, que têm um temperamento muito agitado, como o meu. E ela indica essa pedra, né? E é uma experiência maravilhosa você rezar o terço com as pedras. Você precisa fazer a experiência para ver. Então, só que isso aqui, gente, não é um amuleto. Como o terço também não é um amuleto. Isso aqui não serve para nada se eu não rezar, não é? Não vai servir para nada se eu não rezar. E as pedras, elas fazem parte de um tratamento, segundo Santa Idelgarda, né? Elas fazem parte de um tratamento. Por que elas fazem parte do tratamento? Não adianta eu pegar uma pedra, eu vou botar a pedra aqui na minha cabeça e a pedra vai me curar. Só que não é assim que funciona, né? A gente precisa também ter uma vida de oração, a gente precisa, como eu falei, de olhar no todo, né? Você tem que olhar no todo, você não pode ficar somente com uma coisa. E o que eu vejo? A gente vê, né? O próprio esoterismo, né? Eles pegaram aquilo que a Igreja Católica já tinha, né? E acabaram deturpando a coisa. É a mesma coisa da natureza, né? Hoje a gente vê uma coisa da ecologia, e salve a Amazônia, e vamos, e natureza, e aquela coisa era toda. Só que o pessoal coloca a natureza como Deus, né? A deusa Gaia, a mãe terra, né? E se esquecem de Deus. E, na verdade, tudo isso é criatura de Deus. Até eu queria ler uma coisa aqui para vocês que eu achei bem bacana, que eu tinha deixado. Aqui, ó. Idelgarda acreditava na conexão entre todas as criaturas, cada uma mantinha unida pela outra. A crença de Idelgarda é de que podemos encontrar o abraço amoroso de Deus em todas as criaturas. Ela eleva a criação acima da natureza, ou seja, o homem está acima da natureza. O homem, a natureza está a serviço do homem, não é? Infelizmente o homem está destruindo a natureza, mas a natureza, ela faz parte dessa criação. E como Santa Idelgarda dizia, nós estamos conectados com tudo. Então quando o homem, por isso que eu estava dizendo, quando o homem se afasta da terra, quando o homem não tem acesso a essa natureza, ele acaba se perdendo, ele acaba adoecendo, ficando doente, não só emocionalmente, psicologicamente. Isso aí, gente, é comprovado até hoje, cientificamente. Se a gente for parar para pensar, né? Eu, graças a Deus, tenho oportunidade, moro num lugar aqui onde é um condomínio e a gente tem bastante natureza, tem bosque, tem lago, né? Tem bastante árvore, eu tenho um quintal onde minhas crianças podem pisar na grama, né? Podem brincar, têm acesso a essa realidade. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm esse acesso, né? Que vivem mesmo enjauladas, né? E acaba não tendo nem esse cuidado de, por exemplo, ter uma planta, né, dentro de casa. Quando eu falei sobre as rotinas, eu disse sobre isso, né? Que Santa Idelgarda, ela fala pra gente, quando você acordar pela manhã, você contemplar a natureza, contemplar o verde. E sabe, gente, hoje eu tava ouvindo algo sobre contemplação. Nós temos uma visão errada de contemplação, tá? Já vou falando pra vocês. Eu tinha. Sei lá, a gente pensa se é contemplando, eu vou ficar assim, só olhar um pouco ali, tô contemplando. Mas o contemplar, ele vai além. É você entrar naquilo.
e aquilo entrar em você. É fazer uma experiência com aquilo, né? Então, quando você contempla algo, você se torna um com aquilo, você se espelha naquilo. E essa contemplação que Santo Delgado fala é a contemplação que eles usavam, né? Até mesmo lá na Idade Média. Porque na Idade Média, né, as pessoas eram iletradas, as pessoas não sabiam ler e escrever. E como que elas conheciam todas as coisas de Deus? Pelas imagens, pelas iluminuras. Por isso que hoje, às vezes eu vejo pessoas falando tão mal, porque a imagem, essa imagem, Deus fala para não fazer imagem, não sei o que tem. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa, outra coisa, né? Ninguém está adorando a imagem, mas você contemplar uma imagem sacra, você olhar uma imagem sacra, né? Ela traz para você você se conecta com aquilo, né? Por que hoje, né, a gente vê também falando muito sobre essa questão das telas, né? Não só para as crianças, mas para nós, que a gente tem que fugir das. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai contemplando aquilo. E aquilo começa a fazer parte da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Aquilo entra dentro, entende? Da gente. Não é, você não fica ileso das coisas. Nós absorvemos todas essas realidades. Então, Santo Delgado fala de você contemplar dessa forma. É esse contemplar, né? Então, você olhar para a natureza, você olhar para esse verde, contemplar este viríditas. Ela dizia que tudo na natureza que é verde tem essa força do espírito, entende? Essa força verdejante, vivificante. Então isso também nos alimentos, né? Na escolha dos alimentos, também não só de olhar para a cor verde, mas de tocar na cor verde, né? De comer a cor verde, né? E isso, se a gente for parar para pensar, é o que todo mundo aí tá falando, né? É o que as pessoas mais sabidas aí, os médicos, estão falando sobre isso hoje em dia, né? Então, cada dia que eu vou estudando, eu falo, gente, é muito atual Santa Delgada. É para agora, né? E ela realmente é uma profetisa, por quê? Porque é para esse tempo. Engraçado que ela não dizia assim para você só contemple a natureza, ela falava para você olhar para a cor verde. Só que naquela época, gente, primeiro, pensa comigo, para fazer uma iluminura dessa e para escrever esse livro, por exemplo, o primeiro livro dela demorou 10 anos para ser escrito. Por que demorou 10 anos? Porque você acha que era ir lá catar, comprar uma caneta assim, escrever? Tinha papel? Não tinha, gente. Era muito difícil, era muito caro, era muito complicado. As tintas eram feitas com coisas naturais, com extraídos por exemplo, o azul era daquela pedra, lápis lazuli, acho que é lazuli, uma coisa assim, que eles tinham que raspar para fazer aquela tinta, né? O verde era feito com as plantas e muitas vezes ele perdia porque amarelava. Então assim, eles tinham que pegar as coisas da natureza para fazer a tinta. E, por exemplo, o Silvas foi escrito com pele de animal, né? Era pele, e tinha que ser uma pele específica, se eu não me engano era o cordeiro, tinha que ser um cordeiro novo, que tinha que, sabe, tinha vários detalhes para poder ter aquela pele que desse para você escrever. Então era tudo muito diferente naquela época. E as pessoas tinham uma espiritualidade que nós não temos hoje. Então, hoje você olha para uma iluminura da Santa Delgada e aí você fala assim, nossa, que coisa esquisita. Vou mostrar uma aqui para vocês. Olha aqui. A pessoa olha para isso aqui, ó, e fala assim, gente, que negócio estranho, que é isso? A gente tá tão fora das coisas de Deus, tão fora que a gente não entende. Eu não tô falando de você, tô falando de mim. A gente não entende. A gente tem que pegar, procurar saber o que tá querendo dizer, porque a gente não entende. A gente não consegue entender nada. E tudo aqui, ó, cada luminura dela, gente, tem um significado, é uma mensagem. E a gente não entende absolutamente nada. Por quê? Porque nós não contemplamos mais.
A gente não contempla mais o belo. A gente não consegue mais ter essa espiritualidade tão profunda a ponto da gente conseguir compreender essas realidades. Então, Santa Edelgarda, ela vem trazer isso para nós, esse presente nesse tempo, né? De conhecer essas coisas diferenciadas, de conseguir viver uma vida nova a partir dela. Então ela fala das plantas, né? Eu tenho postado bastante aí no meu Instagram falando das plantas. E sinceramente, olha gente, hoje, estudando a naturopatia e vendo todas as ervas, as coisas que ela deixou, os ensinamentos dela, eu digo pra vocês, eu tô há um tempão sem tomar medicamento nenhum, de nada. E aqui eu não tô dizendo que eu sei, se eu pegar um Covid, eu vou ter que tomar os remédios. Se eu ficar com uma infecção, lógico, eu vou tomar um antibiótico, né? Porque na época dela não existia essas realidades que hoje a gente tem, graças a Deus. Mas nós precisamos sair do vício de tomar remédio pra tudo. Entende? Hoje as pessoas vivem num vício. Tudo a gente toma remédio. A gente toma uma dorzinha aqui, aí eu já vou lá e tomo um remédio. Tô com o seu toma um remédio. Não dormi bem, não sei o que, vou tomar um remédio pra mim dormir. Eu já fiz isso. Vou tomar um remédio pra eu dormir melhor. Gente, olha que absurdo que a gente chega. Então, você consegue lidar com várias realidades com as coisas naturais, com chás, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é também delgardiana. Ela chama Nós na Cozinha. Ela prepara as coisas de Santa Edelgarda, ela é chefe de cozinha, muito bacana. E ela falou pra mim que ela acordou hoje com uma dor de cabeça, ela fez um chá de lavanda, tomou e a dor passou, né? E às vezes a gente vai e toma um remédio, e esse remédio vai te causar um dano, porque não existe nenhum remédio, tá? Que você vai lá na drogaria, aliás, o nome é drogaria, né, gente? Você vai lá na drogaria e vai comprar um remédio. Não existe remédio sem consequência. Não existe. Tanto é que quando você toma um antibiótico, depois o médico falou, agora você precisa se cuidar, né? Ter cuidado do seu intestino, da sua alimentação aí, porque senão, né? Porque você ficou fraco, porque enfraquece. Ele mata o vírus, a bactéria, o vírus lá, o negócio que tá em você, mas também sai matando um monte de coisa boa que tem dentro de você. Então sempre tem uma consequência. E quando você vai mais por essa linha natural, você vai descobrindo que existem várias coisas que você pode fazer, não é? Por exemplo, o que eu aprendi, tomou uma friagem, né? Às vezes agora com esse tempo frio, né? Você sai, tem que sair, tem que fazer alguma coisa, e você toma aquela friagem, e aí você chega em casa, você fica com aquela dor assim na cabeça, aquela coisa. Por quê? Porque você tomou um excesso de frio e aquilo ficou alojado ali no seu corpo. E aí você pega um resfriado na consequência disso. E o que você pode fazer? Aconteceu essa situação, chegou em casa, faz um escaldapé. Gente, uma coisa simples. Coloca água, ferve água, põe numa bacia, coloca sal grosso, coloca alguma erva que você queira, pode ser uma camomila, uma lavanda, um alecrim, um chá de alguma coisa que você pode misturar ali, né, na água. Você pode também usar os óleos essenciais, né? Eu tô estudando agora também aromaterapia. Você pode pôr lá 2 gotinhas de óleos essenciais de algo que você goste, né? Coloca o seu pezinho ali, fica bem quietinha, relaxa, respira. Quando a água for começando você vê que ela vai perdendo aquele calor, mas né, vai esfriando, você tira o seu pezinho, seca o seu pezinho, põe na meinha e vai dormir. No outro dia você tá outra, você tá ótima. Aquela friagem sai toda do seu corpo, o pé puxa aqui, acabou, você fica sem friagem. Então, assim, são coisas tão simples, gente, né? Como Santa Edelgarda ensina a gente acordar cedo. Eu e meu esposo estamos fazendo isso. A gente toma todo dia de manhã a galanga, né, com água, que é um dos temperos que Santa Edelgarda mais indica. É um pozinho que tem dessa raiz, que é bom para antigripal. E eu tô tomando, graças a Deus, até agora eu não fiquei doente, né? Não peguei nada, nem um resfriadinho, né? E as minhas meninas pegaram um resfriadinho esses dias atrás, quando virou, né, o tempo assim, elas ficaram um pouquinho resfriadas, mas eu não dei um remédio para elas.
fiz escaldapé, usei dos óleos essenciais, fiz chá para elas tomarem, mesmo que elas não gostem, dei mel, própolis, e assim passou, elas passaram uns 4, 5 dias meio moadinha, meio assim, narizinho escorrendo, a gente lava bem o nariz, faz aquela lavagem nasal com soro e pronto, né? Então assim, Santa Delgada veio ensinar isso também, que a gente precisa também aprender a ler em nós, nos conhecermos, né? Oi, Rose Queiroz Chaves, bem-vinda. Renata também tá aqui, funcionando para vocês. Então, você pode fazer várias coisas que vai evitar de você estar se prejudicando, né? Então, as rotinas dela também, que ela ensina, ajudam muito a gente na questão da ansiedade, da depressão, né? A alimentação de Santa Delgada, basicamente, ela fala muito sobre você combater a melancolia, a tristeza. Por quê? Porque quando você combate isso, a melancolia, a tristeza, ela geram vários outros problemas na nossa vida. Segundo Santa Delgada, quando você cede a essa tristeza, muitas outras enfermidades vêm em consequência, né? E a gente sabe que isso é verdade, né, gente? Então, esse é o legado dela, tá? Esse é o legado de Santa Delgada. Tem muita coisa para se falar, né? Eu vou continuar falando, estou estudando os vícios e virtudes, porque eu quero falar com vocês mesmo, assim, bem legal sobre isso, porque é algo que eu vi que é a cereja do bolo, né? A psicoterapia dela é a cereja do bolo. Você pode tomar os remédios, você pode fazer as plantas, mas a gente precisa realmente entrar nessa questão dos vícios e combatê-los, porque eles são a raiz de todas as nossas enfermidades. Então, eu quero muito me aprofundar nisso e estudar bastante, né? E aí eu peço para você que ouviu, né, essa live aqui, que agora eu vou encerrar, porque já vai dar o tempo, né, também para não ficar muito longo, e você divulgue para que as pessoas conheçam Santa Delgada, consigam ter uma qualidade de vida, né, comecem a viver uma vida melhor. Então no meu IGTV tem, né, já eu falei sobre o jejum, falei sobre a alimentação, falei sobre a medicina. Eu tenho postado alguns remédios, né, algumas receitas dela no meu Instagram, aí vocês vão olhando aí. Eu tô reunindo várias plantas para eu fazer também um compilato, né, para poder passar para vocês dessas plantas, de como usar, de que forma usar, porque eu vejo que eu sou uma pessoa que tudo aquilo que é bom para mim, eu quero que as outras pessoas também recebam. E eu sinto mesmo como uma missão para mim hoje levar Santa Delgada até as pessoas, para que as pessoas consigam fazer também essa experiência que eu fiz e que eu tenho feito na minha vida, que tem me feito tão bem, né? Que tem me ajudado tanto. Então, que Santa Delgada nos abençoe, nos guarde e que você consiga viver uma nova vida a partir de conhecer ela, assim como eu vivi, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.